Bom, fim de semana passado nós recebemos uma visita relativamente ilustre e veio um rapaz, lá das Minas também, e enquanto ele palestrava, eu oscilava entre um misto de encantamento e desapontamento, porque eu falava assim: Haroldo, filho, você está acabando com a minha palestra. Mas não é possível. E eu tenho aqui testemunha do meu marido, que eu já tinha redigido muito do que ele falou na palestra dele, viu? Então, não é cópia, não é plágio. Ele copiou de você. Eu não sei quem copiou de quem. Em algum momento teve algum nível de conexão aí, ou não sei o que, mas aconteceu. Bom, mas a beleza da doutrina espírita é exatamente que, apesar de nós tratarmos tópicos que aparentemente são os mesmos, nós temos muitas obras para embasar. Nós temos muitas experiências para dividir, e todo aquele que sobe aqui para falar algo, ele vem carregado também das suas percepções, do seu íntimo, porque dentro de uma mesma obra, se eu ler, vão ter pontos que vão brilhar mais aos meus olhos. Se a Delane ler, vão ter outros pontos que vão brilhar mais aos olhos dela. E é nessa reunião de estudos, de aprendizados, de crescimentos, que nós vamos contribuindo uns com os outros e crescendo juntos. Bem, primeiramente, o objetivo desse encontro não é fazermos um estudo da obra do Emmanuel, porque um estudo dessa obra levaria meses, talvez até ano. É uma obra muito densa de informações, com muitos detalhes que requerem que nós façamos outras pesquisas paralelas de fontes acreditáveis, claro, para que possamos embasar e construir o nosso conhecimento. Portanto, isso que nós vamos falar aqui hoje e na sexta-feira que vem não substitui de forma alguma a leitura da obra. É apenas um convite. Como eu disse antes, há pontos que brilharam mais aos meus olhos. Eu fiz um pequeno compêndio e trouxe aqui. Vou fazer uma varredura com todos vocês. Vivemos tempos conturbados, obscuros, muitos dizem. Então, exatamente atendendo à proposta da doutrina espírita, que é a de consolar, viemos aqui hoje falar sobre luz e trazer uma reflexão, principalmente após o estudo da doutrina espírita e muito claramente dentro dessa obra, fica muito claro que, apesar de a história dividir as eras entre antes e depois de Cristo, nós nunca estivemos sem Cristo. Não há antes de Cristo. Porque no que concerne ao processo de evolução do planeta e das entidades inteligentes que habitam e evoluem nesse planeta, Cristo sempre esteve presente. Embora em muitos momentos nós não estivéssemos em Cristo. Então fica aqui o convite. Rezam as tradições que por volta ali de 4,6 bilhões de anos atrás houve uma reunião de entidades angélicas, reunião de entidades crísticas, e nós compreendemos que o Cristo é aquele ser que evoluiu, assim como nós, desde o princípiozinho, como princípio inteligente, criado simples e ignorante, passou por todo o processo evolutivo, por todas as categorias de evolução dos espíritos, chegando ao estado de espíritos puros, e após alcançar esse estágio, continuar na sua escala evolutiva de uma forma que nós não temos como mensurar,
não temos como designar, não temos como falar a respeito porque não compreendemos ainda. A nossa capacidade de compreensão não alcança esses detalhes. Então, eles continuam esse processo evolutivo até chegarem à escala dos Cristos. E é aí que nós vamos encontrar o nosso Cristo. E também dentro dessa conceituação e desse entendimento do que seja um Cristo, eu, pelo menos na minha humilde opinião, entendo que não diminua em nada a imagem que nós temos de Jesus, do seu poder criador, do seu poder de amor, do seu poder misericordioso, do seu cuidado constante. Muito ao contrário. Aos meus olhos, pelo menos, o engrandece muito, porque ele não foi criado perfeito. Ele não foi criado um filho predileto de Deus, o que afrontaria o conceito de justiça divina. Ele evoluiu assim como nós, e por ter evoluído assim como nós, ele conhece toda essa caminhada. E quando fala, fala por conhecimento de causa. Estou aprendendo a mexer. Bem, aqui nós começamos a nossa saga. Essa imagem é uma foto tirada do novo telescópio. Acredita-se que seja o processo de formação de um planeta. Então, ali é um amontoado de poeira cósmica e gases, em estado incandescente, uma massa completamente sem forma, ainda em profunda agitação, que eu imagino, não existe esse relato em nenhum lugar, mas eu imagino que seja mais ou menos o que Jesus recebeu das mãos de Deus para que ele conduzisse a partir daquele momento, formando esse globo que nos serve de lar e de escola, e que abriga todas as formas de vida que nós conhecemos aqui. Então, Jesus, a partir de uma massa assim, aqui onde eu vou apontar, seria aonde começa a se juntar toda essa massa para condensar e formar um planeta. Então, essa seria a foto de um nascimento de um planeta. Mais ou menos o que eu acredito que Jesus teria recebido das mãos de Deus, para que, por suas mãos amorosas e dedicadas, ele pudesse construir esse órgão. Jesus reúne os intérpretes divinos do seu pensamento, entidades extremamente evoluídas que conseguiam já captar a sua vontade e o seu desejo, porque Jesus é o coordenador dessa obra. Ele é o responsável. Aqui, ele é o chefe. Ele quem dita as regras, claro, sempre em conformidade com a vontade do Pai. Ele próprio nos afirmou que ele e o Pai eram um, justamente porque ele já vivia num processo de comunhão tão intenso, incompreensível para nós, que ele é o próprio representante de Deus aqui na Terra. A formação do planeta, ela passa por um processo de grandes convulsões até que todos esses elementos eles sejam organizados e estabilizados. Num primeiro momento nem água líquida nós tínhamos, a temperatura era tão quente que ela só existia. Quando conseguiu se formar uma molécula de água, existia apenas no estado gasoso. E isso foi levando muito, muito tempo. Então, estipulou-se a criação da Lua, que iria equilibrar os movimentos de rotação da Terra, a formação da crosta ao longo do tempo, nesse processo de troca de calor com o cosmo, que era frio, né, o espaço frio, recebendo ali o calor que o planeta em nascimento ainda emitia, a água que já começava a entrar num estado de condição, de estado líquido, e caía, ajudando no resfriamento também, mas mal chegava ao solo, já evaporava de novo.
Isso foi um processo longo que foi acontecendo muito lentamente, que levou aí aproximadamente 1 bilhão de anos para a formação dos mares tépidos, ou seja, águas mornas. E passado esse estágio de grandes convulsões, a Terra entra em condições de sustentar vida. Observando aqui que todo o processo de progresso no planeta Terra provém sempre do mundo espiritual. Ele nasce primeiro lá e depois o projeto é colocado em ação aqui. Foi um período longo de elaboração paciente das formas, onde a beleza e a ordem eram sempre foco de atenção desse grupo reunido por Jesus, que estava sob sua coordenação. Como se fosse realmente um grupo de engenheiros, arquitetos e químicos e biólogos dos mais vastos conhecimentos que vieram contribuir nesse processo de formação. Primeiro, a Terra, a parte aquática é coberta por uma camada gelatinosa, que com o tempo ela consegue passar para... ela vai desenvolver... ela vai evoluir para alcançar o estágio ameboide. Depois, lá na frente, vão surgir os peixes, lá na frente vão surgir os répteis, antes disso os anfíbios, depois as aves. Então, todo esse processo evolutivo que foi estudado pela ciência, a doutrina espírita corrobora. Eu trouxe aqui alguns nomes que vêm tratar a respeito da teoria da evolução. Apontamos aqui Lamarck como o pai da teoria da evolução. Ele surgiu com a lei do uso e do desuso, né? Inclusive informando que os fenótipos, ou seja, as características físicas externas adquiridas, elas passariam ao longo das gerações para os descendentes. Já foi constatado que não é bem assim que funciona. Charles Darwin, ele aparece depois e com muita resistência ele acaba editando a sua obra, que vem tratar sobre 20 anos de estudo seu de análise de espécies, em que ele está plenamente convencido e consegue demonstrar que a teoria do criacionismo, na verdade, não é real, que o que existe é evolução. Ele só aceita mesmo o impulso de publicar a sua obra porque o Wallace, à mesma época, embora ele tenha lançado o livro dele bem posteriormente, mas ele apresenta a sua tese para a Sociedade de Ciência da época, bem à mesma época que Darwin, ele já tinha um material pronto também e ia lançar antes de Darwin. Então Darwin resolve lançar antes. Existe até uma teoria aí de que eles teriam entrado em acordo, muito embora Darwin não desse muita atenção para Wallace, mas Wallace, como ele era novo no meio acadêmico, ele gostaria até que Darwin lançasse primeiro para que embasasse e tomasse credibilidade essa teoria antes que ele lançasse a sua. Segundo Darwin, o processo de evolução ele acontece linearmente, ele é constante. Mas existem elos que ele nunca encontrou. Então haviam estágios do processo de evolução que Darwin não encontrava. E isso ficou recorrente, o que ele chamou de elos perdidos. Nós conhecemos esse termo, né? Já ouvimos outras vezes, os elos perdidos. São esses pontos, esses estágios de mudança, de mutação de uma espécie em um outro modelo, não necessariamente saindo daquela espécie anterior, mas sofrendo um processo de mutação que ele não encontrava esse gancho e ficava esse buraco. Posteriormente, Hugo de Vries, ele vem com a teoria que foi
conhecida como neodarwinismo, a teoria sintética da evolução, onde ele fala que a evolução não acontece continuamente e linearmente. Ela acontece aos saltos. Por isso não se encontram esses elos. Um tempinho mais à frente, nós encontramos a obra de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, onde ele especifica que os processos evolutivos acontecem primeiramente no plano espiritual, onde a espiritualidade superior promove uma alteração perispirítica das formas, e ao retornarem, essas formas trazem as mudanças que foram acontecidas no plano espiritual, confirmando o que foi mencionado aqui por Emmanuel, que todo o processo de progresso, de evolução que acontece aqui no planeta Terra, acontece primeiro no plano espiritual. Nós entendemos que o que rege a característica de um ente não é pura e simplesmente o código genético que ele traz. O código genético interfere, é claro, mas a forma como aquele perispírito está organizado vai muitas vezes prevalecer, interferir sempre, e muitas vezes prevalecer sobre esse código genético, trazendo caracteres que não eram, às vezes, até esperados. Então, fica tranquilo aqui para a gente entender que não apenas o material genético determina a característica de um ente vivo, como também as condições perispiríticas desse ente que está retornando no processo reencarnatório. Com isso, nós vamos entendendo que esse processo de evolução vai acontecendo, o princípio inteligente vai progredindo, vai evoluindo, estagiando nos reinos anteriores, adquirindo experiências, e de tempos em tempos é necessário, como esse princípio inteligente ele vai adquirindo maiores capacidades, ele precisa de um instrumento que atenda a essas capacidades. Porque se você entrega um instrumento sem corda para um músico, ele não vai tocar. Ele tem a habilidade de tocar, mas ele não vai fazer música. Se ele está completamente desafinado, não vai sair uma música. Vai sair um ruído, um barulho, qualquer coisa, mas não vai sair a música. Então, é necessário que o instrumento esteja adequado às capacidades de manifestação daquele espírito encarnante. Com isso, são oferecidos sempre, cada vez mais, corpos mais adaptados a essas condições que o espírito tem de se manifestar. Só que chega um ponto, quando nós alcançamos o estágio hominal, que essas alterações elas param de ser realizadas no mundo espiritual. Porque nós já alcançamos a condição de razão, nós já começamos a ter acesso ao livre-arbítrio. Né? É importante que nós sejamos agentes participativos, de fato, no nosso resultado. Então, o que acontece? Seres externos, e aqui nós falamos realmente de espíritos vindos, migrados de outros planetas, há muitas moradas na casa de meu pai, nada mais natural do que nós recebermos esses irmãos de tempos em tempos aqui no nosso lar. E de tempos em tempos, em ondas, não foi apenas um processo, embora nós mencionemos muito mais a questão dos capelinos, não foi apenas os capelinos que vieram migrados. Houveram outros processos migratórios que contribuíram para a formação e adaptação dos caracteres humanos e o desenvolvimento intelectual também, claro. E é nesse contexto que nós vamos encontrar a raça branca. A
raça adâmica é chamada assim por conta da alegoria de Adão e Eva e a queda do paraíso. O que faz bastante sentido se nós compararmos todos os graus de comodidade que nós hoje, por exemplo, já temos aqui com o mundo primitivo. Temos que encarnar em corpos muito mais grosseiros, ainda em estado primitivo, onde não existe nenhum conforto, onde as casas ainda não são bem construídas, onde não existe... Nossa, tem gente que tem dificuldade de ir para a roça, né? Imagina voltar para um mundo primitivo. Realmente é a queda do paraíso. E o que acontecia em Capela era o processo... Capela chegava a um estágio em que ela precisava passar para o próximo nível, porque não apenas as criaturas evoluem, mas também os mundos. Então Capela chegou nesse ponto em que espíritos endurecidos, renitentes no mal, já não poderiam acompanhar aquele orbe mais, porque eles atrasariam o avanço daquelas entidades que já estavam ali com vontade de progredir e muitas vezes com condições já muito além, né? Só que tudo na justiça divina tem aproveitamento. Em tudo se aproveita, nada é desperdiçado. Se esses entes não tinham condições de acompanhar aquele processo evolutivo, se eles estavam tão atrasados que, continuando lá, eles dificultariam ou impediriam que esse processo se continuasse, eles seriam retirados dali. Mas eles teriam a oportunidade de se desenvolver num outro meio. E ao se desenvolverem nesse processo, como nós dissemos no início, de capacitação, eles também contribuiriam com seus irmãos mais atrasados, primitivos. Nós. Né? Então, cabia aos capelinos, que encarnaram entre todos os povos, mas se concentraram por razões de afinidades, de sentimentos e linguísticas em 4 grupos principais que nós vamos falar mais adiante. Cabia-lhes desenvolver o sentimento que eles não haviam desenvolvido ainda. Eles tinham muita inteligência, mas pouco sentimento. O aspecto moral estava muito atrasado. E contribuir biológica e intelectualmente com os irmãozinhos mais atrasados. E assim encarnam esses milhões, alguns milhões. Hoje tem gente que fala, vai ficar só um terço tem condições de ficar. Muito provavelmente não é por aí. Alguns milhões já são o suficiente. Porque são aqueles que são endurecidos, são aqueles que arrastam. Muitos seguem por ignorância, por desconhecimento. Então aqui nós falamos um pouco sobre esses grupos. Os egípcios eram os que traziam o maior grau de consciência do degredo, e eles tinham um menor índice de dívidas. Eles tinham a menor quantidade de dívidas com as leis divinas. Eles buscavam muito as riquezas, mas ao mesmo tempo um nível de espiritualidade muito desenvolvido também. Eles traziam em si a ideia da metempsicose, que é o da reencarnação em animais. Porque é como eles se sentiam. Eles sentiam que tinham saído de um estado muito mais avançado e encarnado em corpos de animais. Porque eles encarnaram em corpos primitivos. Já era a espécie humana, não eram os primatas, mas eram corpos ainda primitivos que não estavam com a sua constituição biológica concluída. Então eles vêm cooperar nesse sentido também, involuntariamente, claro. Eles não se miscigenam. Recebem muitos enviados de Jesus. Jesus lhes promete, como a todos eles, que estaria sempre presente e que eles todos estariam todo o tempo amparados pela sua misericórdia e pelo seu amor. E são os primeiros a alcançarem condições de voltar. Diz Emmanuel, na obra, que eles todos
chegaram a alcançar essa condição de retornar. A maioria retornou para a capela e alguns decidiram ficar. É mais ou menos aquilo, a gente vem sem gostar, mas pega amor pelo trabalho e aí acaba ficando. Né? Pega amor pela causa e aí resolve ficar. Então, e de tempos em tempos eles reencarnam em missões e conseguem progredir ainda mais com isso, claro. Obrigada. Em seguida nós temos os hindus, que foram a sociedade organizada mais antiga, antes ainda dos egípcios e muito antes dos israelitas. Tá. Eles se localizaram ali na região da Índia. Daqui a pouco eu vou mostrar um mapa e vou voltar um pouquinho. Se localizaram ali na região da Índia e um grupo grande acatava aquela situação como uma dor necessária. E receberam muitos, foi o grupo que mais recebeu enviados de Jesus. Trouxeram grandes revelações. Só que essas revelações aos egípcios, aos hindus, e até num nível espiritual mais profundo que chegou aos israelitas, eram revelações mais localizadas, tá? Então elas não tinham esse caráter de revelação universal. Era uma revelação com um nível de espiritualidade imenso, que exigia uma compreensão de espiritualidade enorme, mas para grupos que já tinham condição de entender essas verdades, que não era todo mundo. Esses grupos, como eles não se misturam, eles acabam não contribuindo muito com os aborígenes, como eles são chamados, como nós somos chamados, né? Os descendentes diretos dos primatas. O que era passado para eles era um politeísmo simbólico, mais superficial. E também não tinha como ser muito diferente, porque a capacidade de compreensão não era lá grande coisa. Lembra, nós estávamos desenvolvendo a inteligência naquela época. Eles já tinham a inteligência desenvolvida, nós ainda não. Bom, aqui eu estou assumindo que todo mundo é terreno, tá? Se tiver algum capelino aqui, me desculpa. Bom, os hindus, eles tinham um conhecimento espiritual imenso, mas como o conhecimento não significa desenvolvimento moral, surgiram as castas. E aqueles aborígenes foram considerados os párias, que eram criados da poeira da sola do pé do deus Brahma. Porque cada grupo era criado de uma parte do corpo de Brahma. Mas os párias não, era da poeira da sola do pé. Eles estavam abaixo mesmo dos escravos. E não havia o que fizesse eles mudarem de posição de casta, nem a riqueza. Até porque os hindus, eles não são apegados às riquezas da terra. Israelitas. Nível de religiosidade imenso, mas busca pelas posses da terra. Recebeu também muitos enviados, muito fraternos entre si, mas extremamente exclusivistas. Fechavam mesmo as portas e ainda fecham. Isso tem mudado devagarzinho ao longo do tempo, graças a Deus. Essa compreensão tem sido mudada, mas ainda tem muito disso. Também não se miscigenaram. Todos esses povos, eles tiveram grandes revelações. Os egípcios tiveram grandes revelações. Os hindus, desculpa, mais do que todos, os israelitas também. Só que apenas os iniciados de todos esses grupos tinham acesso às verdades mais profundas. E um grupo dos israelitas, no caso dos judeus, que se debruçou a estudar essas revelações mais profundas são os cabalistas. Indo-europeus. Grupo de revoltados, rebeldes, hindus, que não se conformava com o degredo,
que não se conformaram em estar ali e saiu migrando. Foi tomar conta do mundo. Eles tinham saudade do paraíso perdido. Então, entediados ali, porque ali não era o paraíso, eles resolveram procurar paraíso por si sós. E depois, com o tempo lá na frente, resolveram tentar reconstruir o paraíso na Terra, já que não voltavam para o paraíso. Aqui a parte eu mencionei a China milenária, porque a China milenária, ela já tinha um avanço, um progresso muito grande quando os capelinos chegaram aqui. O que indica que eles são provenientes, um resultado de um outro grupo migratório que chegou antes deles. Inclusive, à época da chegada dos capelinos, eles já passavam tradições ao longo das gerações. Eles já tinham essa sociedade organizada. O grande problema da China é que, justamente por se sentir superior aos outros, ela se fechou. E em se fechar, ela perdeu o contato com a sociedade exterior e parou de progredir. Porque é obedecendo à lei de sociedade que nós evoluímos. Não adianta nós nos fecharmos, nos enclausurarmos. Nós temos que conviver. É nesse atrito uns com os outros, nesse aprendizado uns com os outros, nesse enriquecimento recíproco que nós crescemos. E aí esteve a grande falha da China. Aqui eu tenho um mapa e eu quero apresentar para vocês aqui rapidinho. Aqui é a região da África, aonde teria surgido o homem, que saiu migrando. Os cientistas encontram dois momentos de grande movimento migratório, um por volta de 115 mil a.C., outro por volta de 60 mil a.C. Eles teriam saído daqui e subido, ido migrando, tomando conta, formando tribos, né? Aqui é a região do Egito. Aqui é a região do Egito. Aqui fica Israel. Aqui a Índia. E daqui saíram os hindus, que foram para a Ásia, a região da Pérsia, ali da Suméria, alcançando depois, posteriormente, ali em cima, a região da Itália, da França, da Alemanha, a germana, a celta, certo? É basicamente isso. Se eu tiver esquecido alguma coisa, depois eu volto. E a Grécia, que vai estar ali à esquerda, à direita de vocês, da Itália. A Grécia. Vamos falar um pouco sobre a Grécia, porque a Grécia impactou muito toda a cultura que nós vivemos hoje. E a Grécia foi um grande berço de cultura, de conhecimento, onde houve muito investimento de Jesus. A Grécia, ela vai buscar do Egito os seus aspectos culturais. Só que como a questão religiosa, as revelações, de fato, elas eram reservadas aos iniciados, os gregos não têm acesso à profundidade das questões religiosas que o Egito tinha para oferecer. Então, tudo que ele consegue absorver é o politeísmo simbólico, que era oferecido para o povo. Pelas características desse povo e pela geografia, são formadas as cidades-estado, que eram cidades independentes. Elas não eram submissas a um governo centralizador de toda a Grécia à época. Eram as cidades-estado. E duas delas se destacam muito, que são as mais mencionadas por nós até hoje, que são Atenas e Esparta. Emmanuel coloca para nós que era necessário que a humanidade tivesse contato com as duas sementes, a boa semente e a má semente. Enquanto Esparta, tudo que conseguiu produzir foi um grupo de soldados e tinha um governo absolutista, onde não existia uma estrutura de família, porque o filho era do Estado, não tinha aquela estrutura familiar. Atenas já foi campo fecundo,
para florescer todo o conhecimento e a democracia. Então, Atenas se dedica à arte, à cultura, ao belo, e se torna, devido a tamanho investimento, porque lá encarnaram, foram em torno de, eu acho que foram 80 em 100 anos, gênios das mais variadas áreas que contribuíram para formar o conhecimento da Grécia. Nesse ponto, nesse momento em que floresce tanto conhecimento, Emmanuel nos conta que o coração amoroso do Cristo se encheu de esperança. E como se aproximasse o momento da maioridade espiritual da Terra, ele investiu com mais afinco. Emmanuel nos relata a encarnação de Ésquilo, Eurípides, Heródoto, Tucídides, que eram historiadores e dramaturgos, e diz que foi coroado pela encarnação de Sócrates. Mas antes ainda de Sócrates, nós tivemos Pitágoras, que apresentou uma proposta muito interessante, a da palingenesia, que constava, inclusive, da Bíblia, segundo o relato, até o concílio de Constantinopla, em 533. Palingenesia. Palin, de novo, novo. Genesia, início. Então, iniciar de novo. Inclusive, Pitágoras relata que se lembrava de algumas encarnações anteriores. Sócrates, então, com as suas não, porque ele veio como missionário, emissário do Cristo, como representante do Cristo, ele veio trazer as noções de fraternidade, de liberdade, de moral, de ética. Houveram outros emissários também em outros povos, porque Jesus nunca deixou de enviar seus emissários em todas as épocas, entre todos os povos. Todos nós recebemos guias em todas as épocas. Se não aprendemos é porque realmente não fizemos. Aqui eu só relatei, coloquei alguns, mais ou menos ali naquela mesma época, que teria sido Zaratustra, na Pérsia, Siddhartha Gautama, na China, na Índia, e Confúcio na China. E Roma. Chegamos a Roma. Enquanto a Grécia crescia, se desenvolvia e alcançava o século de Péricles, que é a Era de Ouro, a Era Clássica, ateniense, Roma entrava no projeto de Jesus. E Emmanuel nos conta que Jesus e seus prepostos projetam a formação de Roma. Os etruscos eram um povo trabalhador, de sentimentos nobres, com grandes conhecimentos no trato dos metais. Eles eram bem avançados para a época, inclusive em termos morais, embora o seu nível de religiosidade fosse muito superficial. Eles tinham entendimento da existência da alma após a morte, porque cultuavam os seus mortos. Então, eles tinham essa noção. Mas eles não transcendiam. Eles não iam muito além, eles não traziam para o nível do aperfeiçoamento moral todos esses conhecimentos que eles tinham, porque eram realmente superficiais. Mas eram conhecimentos válidos e que ajudaram a moldar aquele povo. Os etruscos, eles ficavam ali na parte norte da Península Itálica, no que é chamada Gália... Fugiu o nome. Ok. Ali na parte norte da Península Itálica. E eles estavam sempre, constantemente sendo incomodados pelos gauleses que passavam por ali. E quando passavam destruindo. Então, a espiritualidade sopra em seus ouvidos, inspirando-os a migrarem. Eles migram mais ao sul, parando ali naquela região mais central, aonde realmente se constitui Roma, e começam a organizar a sociedade ali, que nasce como sociedade organizada
no ano 753 a.C. Nesse ponto, a Grécia já estava lá na frente. Emmanuel nos conta que a grande contribuição do povo romano seria a instituição sagrada do Colégio da Família e a organização do direito. Era a família, a instituição da família na Roma Antiga, ela era fundada sob as bases, e aqui Emmanuel fala de um modo bem bonito, sobre as virtudes heróicas da mulher e a perfeita compreensão do homem ante os seus sucessores, das obrigações do homem ante os seus sucessores e os seus antepassados. Ou seja, nós não esquecemos os que nos antecederam, mas sabemos bem quais são as nossas responsabilidades em relação àqueles que nos sucedem. Existe um momento de grande tensão entre patrícios e plebeus, porque aos patrícios eram reservados todos os direitos, aos plebeus todos os deveres. Mas no ano de 459, mais ou menos, ou 454 a.C., eles conseguem entrar num acordo e apaziguam a situação. Encontrando essa paz no território interno, Roma começa a voltar os olhos para a expansão. E o foco deixa de ser a família e passa a ser a militarização. E nós percebemos nesse momento, no relato de Emmanuel, um toque de sentimento, um sentimento quase que uma mágoa por como se permitiu perder essa instituição tão sagrada, tão importante. Ele inclusive chega a falar que gênio maldito teria influenciado esse povo ao nível deles se deixarem levar pelo desejo das liberdades e do poder. Porque nós ainda não aprendemos a lidar com as liberdades. Nós ganhamos um tantinho de liberdade e tropeçamos, né? E os planos, infelizmente, são frustrados. Não que isso seja motivo de desânimo, porque nós entendemos, Kardec nos traz esse esclarecimento, que os espíritos superiores não desanimam. Eles compreendem as nossas fragilidades e as nossas imperfeições, o que não significa que não lamentem. E lágrimas foram vertidas, tanto aqui quanto no mundo espiritual, porque ao tempo em que Roma começava a voltar os seus olhos para a conquista de outros territórios, militarizando o seu povo e desestruturando a instituição de família, Grécia, do outro lado, condenava Sócrates. E a questão aqui não é pura e simplesmente condenar Sócrates à morte, mas é a recusa da mensagem que ia trazer. Porque o corpo perece. Sócrates mesmo estava em paz com relação a isso. Ele estava tranquilo. Mas e as ideias que são recusadas? E a nossa persistência? A nossa renitência? Só um instantinho. Esqueci de pegar. Desculpa, gente, eu não consigo decorar muita coisa. Então, eu trouxe um poema que eu quero ler para vocês. Se carregar. Oi? Tem que rezar, né? Vamos lá, gente, ajuda. Bom, vou falar mais um pouquinho enquanto tenta carregar aqui. Vamos ver se dá certo. Oi? Porque o meu hotspot está longe. Eu não tenho Wi-Fi daqui. Se você puder colocar para mim, o Wi-Fi daqui, você sabe.
Começa assim, sai. Pode você fala. Tá bom, obrigada. Bom, é importante nós atentarmos para o fato que os cursos que a história toma não representam a vontade de Deus, nem a de Jesus, nem a dos seus propósitos. São escolhas nossas. Porque as ideias nos são apresentadas, as revelações nos são apresentadas. Após isso, esses espíritos reveladores se retiram e nos permitem fazermos as nossas próprias escolhas. Porque o livre-arbítrio dos indivíduos e das sociedades é sempre respeitado. Então, o resultado que corre por nossa conta. Então não é, porque Deus quis, porque Deus deixou. Não, nós fizemos, assumamos a nossa responsabilidade e aprendamos com ela. Porque nós olhamos para o passado, é para aprender com as nossas quedas, é para aprender com os nossos erros. Senão não tem proveito. Foi. Aqui eu trago uma oração em forma de poema, que é bem a nossa mesmo quando nós temos conhecimento do que temos o que fazer, do que devemos fazer e escolhemos ainda assim não fazer e choramos depois. Chama a oração do exílio. Ó Mestre amado, somos nós os encarnados, que em nova súplica rogamos compaixão. Nos faz sentir que apesar somos amados, que apesar te inspiramos compaixão. Ó Mestre amado, somos nós os esquecidos, de idos tempos que também nos olvidaram, os que perderam eras, tronos mal vividos, os que perderam lar, amores desprezados. Ó Mestre amado, somos nós os exilados, os degredados, os banidos, desterrados, que em terra estranha afoga a ausência de um passado, de um outro mundo, um outro alguém, um outro fado. Aqui, Senhor, somos ovelhas desgarradas, os diferentes, sempre mal adaptados, os que procuram nessas furnas, nessas plagas, um outro sol, um outro campo, mas não acham. Nos leva, Mestre, à nossa terra prometida, nos diz que é outra e não esta em que sofremos. Relembra em nós tua mais dúlcida promessa, que nossa espera não é em vão, lá chegaremos. Tribulação, que não demore o tal resgate, que venha logo o algoz de nossa redenção. Venham chicotes da justiça, rasguem a carne, para que o amor nos banhe, enfim, o coração. Para que tu, Senhor, nos chegue ao fim dos tempos, arrebatando-nos ovelhas redimidas, nos devolvendo ao nosso mundo, onde seremos, enfim, amor reencontrando nossas vidas. Jesus, embora entristecido, sabia que não haveria de perder o ensejo de tudo que essa sociedade havia alcançado com a sabedoria grega e a família romana. Por isso, acontece uma segunda reunião. Mas isso é para semana que vem. Obrigada.